meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, boa tarde em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 22 a 23. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui diz pelo seguinte: a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois, se a luz que há em ti são trevas, tão grande serão as trevas. Meus irmãos, eu tenho observado essa parte que eu li e o Pai Nosso. Eu tenho refletido pelo seguinte: quando nós tentamos fazer a vontade de Deus, vamos para a igreja, estuda, recebe os estudos necessários, o conhecimento necessário, é para nós viver esse conhecimento e passar para os nossos irmãos, né? Não é só para aprender e ficar quieto. Então, o que diz, né, o Pai Nosso? É que nós precisamos ser honestos. Nós promete Deus, né, que vamos fazer a vontade dele. No Pai Nosso nós fala isso. Nós pedimos Deus para livrar nós da sedução do maligno. Ao mesmo tempo, nós dá oportunidade para que o maligno atrapalhe nós na caminhada de Deus, né? No caminho que Deus quer que nós andamos. Por exemplo, quando eu apoio coisas que é contrário às Escrituras Sagradas, eu estou dando oportunidade para o maligno bagunçar a minha vida em Cristo, né? Então, quando eu me engrudo com certas coisas, eu estou se afastando de Deus, né? Eu estou se afastando dele. Então, quando eu se afasto de Deus, eu me coloco à disposição do maligno. E assim acontece com todos nós, tá? Quando nós não obedecemos às coisas de Deus. E para nós obedecer às coisas de Deus, nós precisamos aprender não aquilo que é pecado, tá? Nós precisamos aprender a dizer não para aquilo que é pecado, porque o pecado ele é contra Deus. E o maligno, sem a gente perceber, ele vai se destriando nós do caminho de Jesus quando nós aceitamos as coisas que é contra Deus, tá? Então, por que no Pai Nosso Jesus ensina que nós precisamos pedir para o Pai livra nós da sedução do maligno? É porque nós somos expostos a isso 24 horas no mundo. Então, quando nós se coloca à disposição de Jesus, o maligno fica cercando nós. E para nós não ser apanhado nas garras dele, nós precisamos estar de acordo com as coisas de Deus. Eu tive olhando a vida de Padre Pio, que é considerado um santo, e de Santo Antão. Santo Antão nos anos 240, e Padre Pio tem pouco tempo, né? Nos anos 50 por aí. Então são pessoas que dedicaram a vida fervorosa a Deus, e por isso o Satanás apurrinhou eles muito
atentou bastante. Tá? Então, quando nós se coloca nesse caminho de Deus, nós temos que estar pronto para poder suportar as consequências que vêm contra nós por lado do maligno. Não é que Deus coloca nós nessa disposição, mas é porque quando nós escolhemos o caminho de Deus, automaticamente nós fica à disposição do maligno, porque ele está cercando nós 24 horas por dia, e para nós livrar dele, nós temos que estar grudado em Deus. Porque se nós estiver fazendo a vontade de Deus, mesmo que o maligno estiver cercando, mas ele não pode tocar em nós. Ele pode fazer nós cair, a tropeçar, levar a várias decepções, mas tocar em nós ele não pode. Ele não tem essa possibilidade. Deus não dá a ele essa oportunidade. Isso depende de nós, né? Então aqui está tudo o que nós precisamos para seguir Jesus Cristo. Só que nós temos que obedecer. Não é só ler, não é só falar bonito, não. É obedecer. Porque nem todos têm o dom de pregar o Evangelho. Mas pode ter o dom de ser obediente. De obedecer o que está aqui. Então, nós temos que ter cuidado com as ofertas que é feito através do Evangelho de Cristo. Que o povo anuncia. Então acaba saindo o contrário do que está aqui dentro. Nós temos que ter cuidado. Tá? Então nós precisamos ter uma grande reverência, uma grande força de vontade de querer viver isso aqui e colocar em prática. Caso contrário, nós não alcançamos o reino dos céus. Não é tão simples como as pessoas pregam hoje. Tá? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que estar pronto para passar pelos desafios que há no nosso caminho. Caso contrário, nós não alcançamos a salvação. Jesus está construindo um reino para todos nós, mas depende da nossa boa vontade de querer aceitar essa proposta. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Um abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E esqueci, só voltando ao Evangelho que eu li. Para nós ser essa lâmpada que está no Evangelho, é preciso nós vivenciar tudo isso que eu passei aqui para vocês. É preciso nós vivenciar isso aí. Os nossos olhos precisam enxergar bem. E para enxergar bem, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que é contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Só relembrando essa parte aí do que eu li. Que para os nossos olhos ser a nossa luz, para Jesus brilhar em nós, depende da nossa aceitação. Para que essa luz tire nós das trevas. Amém?